Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento do gabarito preliminar da prova que ocorreu em Umuarama, no Paraná. Vocês vão ver aqui uma prova em nível médio para o cargo de técnico em enfermagem, tá? Essa prova ocorreu agora no período da manhã. Eu falo no dia 25 de junho de 2023. Você que está se preparando para uma prova IPPEC, tá? Eu não sei como é que pronuncia esse negócio, até hoje eu pronuncio IPPEC, tá? Uns pronunciam IPEC, sabe lá Deus, mas a sigla é IPPC, tá? Então, nós vamos ter uma prova dessa banca aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Nova Alvorada do Sul, tá? Então, que o gabarito preliminar, que essa análise dessa prova sirva, tá? Para o seu preparo aqui, que o Gramática Descomplicada se propõe a fazer isso, ajudar você na sua trajetória para o seu concurso público. Para tanto, alguns avisos. Como sempre, você sabe, né? Contribua com o canal. Vai aparecer aqui um QR Code, aqui do meu lado, tá bom? Esse QR Code é a minha chave Pix, tá aqui desse lado, a minha chave Pix. É só mostrar o seu celular, que daí para você fazer a contribuição com qualquer valor, né? Eu ainda não sou remunerado pelo YouTube, então se você gosta, se você gostou desse conteúdo, se serviu para você, tá? Então, contribua com o canal, com qualquer valor. É você que financia o Gramática Descomplicada, tá bom? E o outro aviso é o meu curso. Então, se você olhou essa prova, viu assim, puxa vida, né, errei muitas questões e tal, você tem como agora estudar comigo. Estude com o professor Gessé Cortez, estude com Gramática Descomplicada. Eu tenho 2 turmas online, então você pode estudar de qualquer lugar do Brasil. São turmas síncrono, as aulas são ao vivo, gravadas, para que você também não perca nada tendo algum compromisso. Na terça-noite, das 18h30 às 20h30 e aos sábados, das 14 às 16 horas. Vem estudar comigo. Vai ficar aqui o link para o meu grupo do WhatsApp, meu grupo de divulgação do curso. Lá a gente fala sobre valores, tal, qualquer dúvida que você tenha, que você porventura possa ter a respeito do meu curso, tá? É um curso anual para você estudar 1 ano gramática. Venha estudar comigo, venha estudar com o professor Gessé Cortez, se preparar para o seu concurso público, seja ele prova FAPEC, seja ele prova IPPEC. Então, vamos à correção, então? Dados os avisos, vamos imediatamente à correção. Vem comigo. Bom, a capa da prova ainda não foi me mandada e aqui nós temos o texto cabeça, tá? Eu não vou ler o texto, que é para não ficar cansativo, tá? Necessariamente eu não conheço o autor evoca também uma poesia, eu não conheço o autor, então, aqui é do Alexandre Garcia, então, ele pode até ser alguém de viés de esquerda, tal, mas o texto é de viés de direita, então, assim, a gente já está cansado de ver textos de viés de esquerda, né, cara? Então, recebi aqui com grata satisfação, né, um texto de viés de direita, né? Então, o que acontece aqui? Ele quer na alternativa a incorreta. Com uma questão de interpretação, então, o que acontece? Eu não vou fazer a leitura do texto, tá? Ele queria que você analisasse a incorreta. Então, dá uma olhada aqui, que tem como você fazer algumas partes, ter certeza, sem fazer a leitura do texto. Dá uma olhada aqui, ó. Com base no texto, analisa as afirmativas abaixo, assinale a alternativa incorreta, o errado, tá? É uma ação democrática pela abertura dos espaços que são deliberadamente fechados a pretos e pobres. Deliberadamente, tem o sentido de algo feito de propósito e com determinada intenção. Correto, tá? Como o texto é de viés, né? Apresenta um viés de direita, dá uma olhada na letra B. Segundo Garcia, há muito tempo o Brasil está sendo preparado para que os criminosos sejam punidos e as vítimas do crime se sintam mais seguras. É o contrário, né? Então ele fala sobre a propriedade privada, né? O pessoal invadir as lojas e o cara poder roubar aquilo que ele quiser, tá? Então, supostamente é errada, você vê que o candidato marca a questão errada. Correto, ele quer a errada, tá? Agora, dá uma olhada. Muito significativo que a declaração tenha sido feita por um professor, já que muitos deles estão enganando alunos ao falsear verdades históricas do país, movidos por uma fé ideológica doentia.
A palavra sublinhada pode ser substituída mantendo o sentido por adulterar, falsear, adulterar, alterar, corromper ou deformar. Correto, tá? Note que ele propõe outra questão de gramática dentro da questão de interpretação do texto. Há vários anos. Ele quer substituir há vários anos por faz vários anos. Bom, se substituirmos o verbo haver por fazer, o período ficará assim, correto. Por algum motivo, tal, correto. Por quê? Porque o verbo haver, indicando o tempo transcorrido, ele é invariável. O verbo fazer também segue a mesma regra. Então, fica na terceira pessoa do singular o verbo haver e fica na terceira pessoa do singular o verbo fazer. Correto, ele quer o errado, lembra, hein? Vamos lá. Com o título do texto, O Silêncio dos Cordeiros, Alexandre Garcia faz referência à atitude passiva das pessoas diante dos fatos ou da violência, o que também é a ideia central do poema de Eduardo Alves Costa. Correto, cara. Aí, se você ficar com qualquer outra dúvida, pode fazer a leitura aqui, tanto do texto quanto do poema, ali o finalzinho do poema. Aqui a leitura do segundo parágrafo. Aqui a leitura do terceiro parágrafo, pode dar um pause aí para você fazer, tá? Caso você fique com alguma dúvida. E aqui o início do poema. Vamos já imediatamente para a questão 2. Na questão 2 ele dá duas construções. Há mais mortes aqui e parece que. Notem que trata-se de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Gessé, eu não estou vendo, como assim? Eu sei. Você não sabe porque você não faz o Gramática Descomplicada. Venha estudar comigo, tá? Você nota que ele vai falar, ele vai concordar comigo no enunciado. E na 2, pedintes e arruaceiros têm sido convidados a se retirar de um lugar que é público. Então, notem que quem é público? O lugar. Então, o que cumpre função de pronome relativo. O primeiro que, conjunção integrante. O segundo que, pronome relativo. Agora ele vai falar. No primeiro período, o que é uma conjunção, correto? Pois inicia uma oração subordinada em relação à oração principal, chamada de oração subordinada, substantiva, subjetiva. No segundo período, o que é um pronome relativo, pois se refere a um termo anterior, o lugar, e corresponde, né, ao pronome relativo o qual. Então é assim, toda vez que você puder substituir por o qual o que, quer dizer que o que é um pronome relativo. Quando você não puder, ele vai ser outra coisa. Neste caso aqui, ele é uma conjunção integrante. Olha o que ele vai perguntar. A palavra sublinhada que também é um pronome relativo em todas as alternativas. Está falando que todas são, exceto tem uma que não é. Tá? Então vamos lá? O governo desarma as pessoas, embora não desarme os bandidos, dando a eles a segurança que falta aos cidadãos. O que nos falta? Segurança. Então aqui o que, pronome relativo com função de sujeito. Tá? O que tem função de sujeito. Notem, a segurança a qual falta aos cidadãos. Pronome relativo. Tá? Essa não é a que nós estamos procurando. Ele está falando que todas são pronome relativo, tem uma que não é. Foi a covardia coletiva de um bando de fujões que abandonam. Quem que abandona? Os fujões. Pronome relativo com função de sujeito. Tá? Bando de fusões, os quais abandonam o Salvador. C. Basicamente, são três as leis que determinam. São três as leis as quais determinam. Quem determina as leis? Então, o que é pronome relativo com função de sujeito. Então, todos são pronome relativo. Letra D. Até a Constituição passou a dizer que são inimputáveis os menores de idade. Até a Constituição passou a dizer isso. Conjunção integrante, porque antecede uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Vem estudar comigo, vem estudar com gramática descomplicada. A resposta correta é a letra B. A letra D, D de dado. Tá? A letra D de dado é a única que não é pronome relativo, é uma conjunção integrante. Os assaltados se aproveitam do ato heróico do jovem que reagiu. Quem reagiu? O jovem. Pronome relativo com função de sujeito. Todos são pronomes relativos, o único que não é a letra D. Questão 3. Assinale a alternativa errada. Tá? Então, na 3, de novo, a que está errada. No fim de semana, um assaltante armado invadiu uma lanchonete cheia em Brasília. É classificado como período simples. Correto. Por quê? Porque ele só tem um verbo. Tá? Então, aqui, o verbo é o verbo invadir. Nesse final de semana, não tem verbo. Final de semana não tem mais hífen, tá? Tem esse detalhe, tá bom? Então, ele colocou direto do texto. O texto provavelmente foi
colocado antes ou não da reforma ortográfica, não interessa, mas não tem mais hífen, tá bom? Uma lanchonete cheia em Brasília. Então, notem que só tem o verbo invadir. Então, o período é simples. Então, está correto. Lembra, ele quer o errado, tá? Letra B. Um contínuo, meu colega. Um contínuo. Quem que é esse contínuo? Meu colega. Atracou-se, tá? Meu colega é classificado como aposto. Correto, porque está classificando o que é um contínuo. Correto. Correta classificação. Na primeira noite, eles se aproximaram e roubaram uma flor do nosso jardim. Os verbos aproximaram e roubaram têm o mesmo sujeito, eles, correto, que é classificado como sujeito composto, já que há dois verbos. Errado. Então, o sujeito simples, a gente classifica aquele que é por palavra. A noção de plural, nota, são eles, então são 2, 3, 4, 5 pessoas. Como não tem essas 3 pessoas aqui, esse Roberto, essa Renata, esse Ricardo, que daí configuraria como sujeito composto, o sujeito é substituído, Roberto, Renata e o Ricardo são substituídos pelo pronome eles. Então o sujeito só tem uma palavra, o sujeito é simples. Então ele é sujeito simples na primeira e é sujeito oculto na segunda, não é indeterminado. Então o fato de ter 2 verbos não faz com que o sujeito fique composto. A errada é a letra C, tá? Até a Constituição passou a dizer que são inimputáveis. Ó, notem, tem o são, que é verbo de ligação, inimputáveis, que é predicativo do sujeito. O que ele diz? Que inimputáveis é predicativo do sujeito. Correto, tá? O governo desarma as pessoas, embora não desarme os bandidos, dando a eles. O verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto, tendo como objeto direto a segurança, como objeto indireto a eles. Quem dá alguma coisa a alguém. Então ele dá segurança, objeto direto, a eles é um objeto indireto. Correto. Todas estão corretas. A errada é a letra C. Número 4, de novo, ele quer a errada, tá? Diz assim: assinale a alternativa com erro de concordância. A fatura referente às atividades executadas segue anexa, porque quem segue anexa? A fatura. Tá? Então, no caso aqui, esse predicativo do sujeito, anexa, né, diz respeito à fatura. Então, ele concorda no singular, não pode ir ao plural. Ao relatório. O relatório foi aquilo que foi. Você tem que concordar o anexa com aquilo que está anexado. Nesse caso, o que está anexado é a fatura, correto. As candidatas mesmas, correto, fizeram o trabalho. E a pesquisa divulgados pela imprensa, correto. Quando a gente tem um masculino e feminino, a gente pode jogar o adjetivo para o masculino plural ou concordar com o mais próximo. Então ficaria correto. E fizeram o trabalho, a pesquisa divulgada pela imprensa. As duas concordâncias estão corretas. A seleção são regras gramaticais, cara. Isso da gramática, tá? A seleção brasileira derrotou as seleções mexicana e argentina. Por quê? Porque a gente tem um substantivo, ou melhor, um substantivo só e nós temos 2 adjetivos. Esses adjetivos podem ficar no singular, porque é uma seleção só, a seleção mexicana e a seleção argentina. Para não repetir a palavra seleção, ele colocou a palavra seleção no plural, as seleções, colocou o substantivo no plural, deixando os adjetivos no singular. Correto, cara? O ônibus chegou à capital ao 12:30, correto. Por que é 12:30? Porque meio-dia é metade do dia e meia é metade da hora. Então você concorda não com o dia, mas você concorda com a hora. Então chegou à capital ao 12:30. Correto, cara. Obrigado, falou a professora. Errado. Porque se ela é professora, ela é uma mulher, as mulheres só vão falar obrigada. E quem vai falar obrigado são só os homens, porque isso não tem a ver com a outra pessoa, isso tem a ver com você. Você está agradecido. Então, os meninos sempre dirão muito obrigado e as meninas sempre dirão muito obrigada. A errada é a letra E, gabarito preliminar do Gramática Descomplicada, tá? Questão 5. Assinale a alternativa que apresenta erro quanto à falta do emprego devido da crase nos seguintes elementos. De novo, tá tudo certo. Ele quer o quê? O errado. O trabalho foi realizado das 8 às 12. Se você é aluno do Gramática Descomplicada, se você assiste os vídeos do Gramática Descomplicada, você sabe que aqui nós temos um caso de paralelismo. Toda vez que eu tiver preposição mais artigo, a segunda colocação vai ter preposição mais artigo. Se fosse de 8 a 9, não teria crase. Mas como é da, então como é da, então aqui crase A. Certo? Correto.
A professora falou às mães a respeito. Quem fala, fala alguma coisa a alguém. Como é objeto indireto, aqui é objeto direto, correto. Atuação da crase. Para maior segurança, a mãe ordenou à filha. Quem ordena, mais uma vez, quem ordena alguma coisa a alguém. Esse alguma coisa é a minha oração subordinada, que é objetiva direta. A filha é o meu objeto indireto, regido por preposição, correto. E ir àquele clube. O aquela, o aquele e o aquilo recebem sinal indicativo de crase. Qual que é o macete? É você trocar o aquele clube por ele. Se ele der a ele, então o aquele vai receber a crase. Parasse de ir a ele, parasse de ir aquele clube. Então, quem vai a, tem a regência, a crase ocorre não pelo fato de clube ser masculino, mas ocorre com o primeiro a, do aquele, do aquela e do aquilo. A noite é um advérbio feminino, recebeu a crase. Procuro sempre comprar à vista, advérbio feminino, recebeu a crase. Evitar as compras a prazo, porque quem evita alguma coisa, correto, e a prazo é masculino, não pode ter crase, tá? Daqui a 2 semanas, é errado. Esse A é o A que a gente chama de A futuro. O A futuro não pode ter acento agudo, não pode ter acento crático e não pode ser com H. O A passado tem que ser com H e com acento agudo. Note que ele é um A futuro, não tem crase, tá? Daqui a 2 semanas enviarei as avaliações à secretária. O primeiro A tá certo, o segundo tá certo, o terceiro tá certo, o errado tá o primeiro. Daqui a 2 semanas não tem crase. Errado. Alternativa errada, número 5, letra E. De novo, 6. De novo, analisar o errado, tá? Analise as 2 palavras de cada alternativa. Em todas as alternativas, a segunda palavra é acentuada pela mesma regra de acentuação da primeira palavra, da respectiva alternativa, exceto em uma. Qual? Vamos lá? Âncora matemática, proparoxítono, correto. Nota, ele quer errado, hein? IP é oxítono, fazê-lo, oxítono. Prejuízo, hiato, país, hiato. Camboriú, hiato, saúde, hiato. Egoísmo, hiato, gravíssimo proparoxítono. O candidato acertou. Tá vendo aqui, ó? Letra E, correto. Ele quer errada, né? A única que a regra de acentuação não se aplica ao segundo é a letra E. Questão 7, lacuna, muito parecido com você que faz prova aqui no Mato Grosso do Sul, que é um postulante, né, de prova FAPEC, tá? Então dá uma olhada aqui, ó. Assinale a alternativa que preenche a lacuna. Comer uma simples maçã como lanche ou sobremesa, traz. Traz é do verbo trazer, então tem que ser com Z. Nota que está com Z a letra B, letra C e letra E. Você já elimina a letra D e já elimina a letra A. Traz muitos benefícios à saúde, crase. Então tá sem crase a letra B, então já elimina a letra B. Então correta a letra C. Perdão, correta a letra E. Muitos dos quais tem, notem, dos quais é plural. Então aqui o tem que ser com acento circunflexo. Eu já sei a resposta correta é a letra C, tá? Muitos benefícios ao sistema digestivo, você tem que saber escrever corretamente digestivo, que é a letra C. Ficou meio errado aqui, deixa eu fazer de novo aqui. Letra C. Ficou do mesmo jeito, mas tá bom. Letra C é a correta, tá? 8, ele quer saber o sentido de para e o sentido de porquê. Nossas empresas se juntaram para ficarmos fortes, finalidade. E ficamos fortes, porque nos juntamos, causa, tá? Então você tem nitidamente uma aplicação de finalidade e causa, tá? O porquê não pode ser explicativo. Você que meu aluno, você que faz o curso Gramática Descomplicado, você sabe que se fosse explicativo, aqui teria uma vírgula, o que tornaria a vírgula obrigatória. A vírgula aqui é facultativa, não tem vírgula, então a gente já sabe que ela é um efeito de causa. Então eu tenho o para, que é a finalidade de causa. Correta é a letra A. Número 9. De novo, lacuna, tá? Diz assim. O prefeito falava acerca de. Acerca de, quando é motivo, é tudo junto acerca. Tá vendo? O candidato acertou. Trabalho nesta empresa acerca de. Tempo, com H. Correto. Meu carro foi de encontro ao. De encontro ao é diferente de ao encontro de. De encontro ao é contra, tá? Correto. Sabe onde fica aqui? É uma
um pronome interrogativo com função de anteceder a oração subordinada substantiva, que é objetiva direta, tá? Então, o correto aqui, letra B, conforme o candidato colocou. Aqui uma questão de homônimos, parônimos. Ele quer a errada. Então, já vamos direto para o assunto aqui? Para não chegar atrasado, o motorista infringiu. Correto. Todos nós devemos privilegiar o cumprimento. Correto. Ainda não providenciei o conserto. Errado. Conserto aqui é com C. O candidato acertou. Letra C. Organizamos uma festa beneficente. Não existe. É beneficente. Tá? Após detectar um erro no contrato, ele foi retificado. Retificado é consertar. Ratificar é confirmar, certo? Meus amigos, essa foi a prova, ainda estou sem a capa, tá? Provavelmente o candidato se comprometeu comigo, né, de mandar a prova completa, tá? Ele fez essa prova agora, no período da manhã. À tarde ele vai fazer a prova em nível superior, tá bom? Então, mais tarde, vou gravar o vídeo da prova IPPEC em nível superior. Agora foi a correção da prova em nível médio, tá ok? Deixa o seu like, compartilhe o vídeo, tá? Espero que você tenha gostado, tá bom? Para encerrar, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.